Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu era um profeta. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando. Jeoás era um rei, tá? Meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atira. O rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afequê. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade agora para ministrar o nosso coração com a Tua palavra, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra, Senhor Deus, que pode penetrar em qualquer coração humano. Prepara nesse momento o nosso coração para receber dessa semente, Senhor Deus, que ela venha dar muito fruto, em nome de Jesus, amém. Nessas próximas 7 semanas, nós vamos estar ministrando sobre família. Nós vamos tentar trabalhar de um modo geral, a família, os aspectos da família. Em algum momento a gente vai falar especificamente aí para casais, em algum momento a gente vai falar especificamente para pais, para mães, a gente vai falar para filhos, a gente vai tentar abranger todo o aspecto da família, as virtudes que precisa de uma família. E eu quero dar uma introdução hoje, iniciando esse período de oração pela família, falando sobre perseverança. Quero falar sobre perseverança hoje e quero falar sobre propósito. 2 coisas que nós precisamos para poder levar nossa família adiante. 2 coisas que nós necessitamos para poder levar a nossa casa, o nosso lar adiante. Nós precisamos da graça de Deus e de muita perseverança para poder chegar até o final. Não basta a gente começar. Eu já fui em muitos casamentos simples, já fui em casamento na roça, já fiz casamento na roça, já fiz casamento muito chique, aqueles casamentos que você não sabe nem o que você vai fazer com tanto de garfo que tem. Você fala: meu Deus, quanto garfo, em casa eu como com garfo só. Quem aqui come com garfo só em casa? Aí você chega naquele casamento, tem aquele mundaréu de garfo, você fala assim: e agora? Você não foi treinado para isso. Aqueles casamentos que você não sabe nem quanto que custou, de tão caro. Alguns desses casamentos que perduram e duram para sempre, e infelizmente alguns que não duram meses, ou às vezes não duram 1 ano, 2 anos, e terminam. Por quê? Por que uma família é destituída? Por que uma família ela para? Por que uma família ela é destruída? Por que crianças são deixadas de lado? Às vezes o pai e uma mãe que não sabe educar o filho, não busca também aprender, porque ninguém sabe, tem que aprender, educar o filho, então não sabe como educar. Por que ele não consegue? Ele só cria o filho, e aí ele joga tudo nas costas de Deus. Seja o que Deus quiser desse menino, seja o que Deus quiser dessa menina, seja o que Deus quiser desse meu filho, não tem responsabilidade nenhuma, não pensa na família, não investe tempo, não se dedica, não persevera, e assim por diante. Talvez todos aqui vão concordar comigo
que a família é o que a gente tem de mais precioso nessa terra. Quem concorda comigo aqui? A família é o que nós temos de mais precioso. Ô Norton, faz uma gentileza para mim, quando for perto do horário, me dá um toque, eu estou sem meu relógio aqui. Família é o que a gente tem de mais valioso, mais precioso aqui nessa terra. A família é o que nos dá a base. Tem muitas pessoas, a maioria que se achega a Jesus, que se convertem já no processo, às vezes na juventude, uma grande maioria não tinha uma família adequada, não tinha uma base familiar que o ajudava, que o fortalecia, não tinha uma base familiar que o ajudava a crescer, não tinha uma família que o ajudava a ir para frente, não tinha uma família que colocava virtudes dentro do coração dele, colocava perseverança. E aí, graças a Deus, né, se converteram e agora tem a oportunidade de começar alguma coisa. Porque eu não sei se você sabe, né, a igreja ela não é um hospital, mas a igreja não é um lugar também de pessoas perfeitas. Graças a Deus, né? Senão, acho que ninguém poderia estar aqui, nem eu. Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar perfeito para você. Olha que bonito, tá bom? Não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar perfeito para você. Diga para o teu irmão, a igreja é um lugar perfeito para você. E aí nós temos a oportunidade de poder construir a nossa vida com um propósito e com muita perseverança. Então, se você quiser anotar aí, o título dessa mensagem é Não Pare. Nós temos uma vida só, nós não teremos duas vidas, nós não vamos reencarnar aí, conforme as nossas atitudes, a gente vai morrer e reencarnar num animal, numa barata ou num ser humano melhor que você é hoje. Isso não vai acontecer, isso não existe, isso é um engano, isso não existe. A Bíblia nos diz que é o manual da vida. A Bíblia nos diz que ao homem está concedido morrer uma vez e depois vem o juízo, ponto final. Se a gente tem uma vida só, significa então que a gente precisa viver bem ela. A gente tem que viver muito bem a nossa vida, nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Mas a impressão que eu tenho é a seguinte, que as pessoas vão passando pela vida e ela vai parar para pensar nisso. Se ela parar para pensar nisso, quando já é tarde demais, quando já está no final da vida, ela para pensar e ela vê que a vida passou e ela vê que ela não viveu a vida como ela poderia viver de uma maneira melhor. Há muitos jovens, por exemplo, há muitos adolescentes que acham que viver a vida de uma maneira melhor é curtir ela nos 200 por hora, 300 por hora, está acabando com o seu corpo, com as drogas, com a bebida, está acabando com o seu corpo com os narguilés da vida, e assim por diante, destruindo a sua vida, destruindo a sua saúde, destruindo os sonhos, o futuro, acabando com tudo, destruindo, e achando que isso é aproveitar a vida. Um dia eu também fui assim, um dia eu também achei que esse tipo de coisa era o que fazia eu aproveitar a vida. Mas até que eu conheci realmente a verdade, a palavra, Jesus, e eu entendi de fato o que é a vida. E se a gente for tentar resumir a vida numa palavra, o que você usaria? Qual palavra você usaria para definir a sua vida? Qual palavra você usaria para definir a sua vida? Interessante que a gente não para pensar na vida, a gente só vive ela. E é por isso que as pessoas nos manipulam, porque a gente não para pensar na vida. É por isso que as pessoas são manipuladas por informações, são manipuladas pelas pessoas que talvez tenham um pouco mais de conhecimento. Por quê? Porque elas não param para pensar na vida. Se elas parassem para pensar na vida, elas saberiam o valor que ela tem. Se eu fosse definir a vida, eu definiria com a palavra família. Eu acho que essa palavra ficaria boa para definir a vida. Porque viver a vida sozinho é muito ruim. Tem momentos que a gente gosta de ficar sozinho. Quem aqui tem momentos que você gosta de ficar sozinho? Olha lá, acho que a maioria tem algum momento que você gosta de ficar sozinho. Mas você não quer viver sozinho, né? Você não quer
pegar uma bola de vôlei e escrever Wilson, né? Colocar um olhinho, uma boquinha e ficar conversando com o seu Wilson, contando para ele como que foi o seu dia. Quem já assistiu esse filme na sessão da tarde? Não tem graça a vida assim. A vida assim ela é muito sem graça. Família define a nossa vida. Agora, em alguns momentos você pensou assim, talvez você já pensou que a família é o que estava atrapalhando a sua vida. Em alguns momentos talvez você chegou a passar pela cabeça, né? Chegou a passar pela cabeça que talvez eram seus filhos que estavam atrapalhando a sua liberdade. Hoje há uma crise muito grande instalada no coração das mães e dos pais, essa geração que está com criança pequena. Por quê? Porque eles não sabem o que é maturidade. Não estou falando de todos, mas uma grande parte, eles estão acostumados a ter tudo para eles. Eles cresceram numa casa com poucos irmãos, a maioria não sabe compartilhar, quer viver a vida deles, já não sabe casar, não sabe dividir as coisas num casamento. E agora com filhos, ter que viver a vida em prol de uma criança, pronto, acabou minha vida. Então há muitas mulheres, especialmente, achando que acabou a vida delas depois que elas tiveram um filho, porque agora elas não podem fazer mais nada. Mas elas não entenderam que o sonho da vida delas e a missão da vida delas é o filho delas. A missão da vida delas, o propósito da vida delas é o filho delas. A missão da vida deles, o propósito da vida deles é o filho deles. Os filhos são bênção do Senhor. Mas a gente precisa não só dizer no Facebook que eles são bênção do Senhor, a gente precisa dizer para eles que eles são bênção do Senhor. A gente precisa dizer para a nossa família o quanto eles são bênção do Senhor. Usando esse exemplo aqui, né, de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, esse exemplo está falando de algumas, especialmente de perseverança. É um rei que se achega a Eliseu é um profeta, já está na beira da morte, tanto que na sequência que ele já morre, já está idoso, e chega para ele para buscar, na verdade, para dar um consolo a Eliseu, mas azar ao seu, né, de buscar um profeta, porque você vai chegar lá e você vai encontrar a palavra de Deus sempre, e esse homem ali está cumprindo o propósito da vida dele. E aí Jeoás, que é o rei, chega, e de repente ele recebe de Eliseu uma palavra, e a palavra tinha a ver com um arco e com uma flecha, tinha a ver com um propósito, tinha a ver com uma palavra que Deus queria liberar sobre a vida desse rei. Deixa eu dizer uma coisa, o seu palácio é sua casa, você governa sobre a sua casa é um lugar que você governa, é um lugar que você, aliás, a Bíblia nos faz entender que a nossa família, ela representa muito para Deus, é algo valioso, é algo real. A nossa família é uma nação para Deus. A nossa família é algo muito precioso. E hoje você, como Jeoás, entre aspas, precisa pegar o seu arco e a sua flecha. Então, pega aí o seu arco e a sua flecha. Pega o seu arco e pega a sua flecha. E aí Deus tem uma palavra para você. Abre a janela e atira a sua flecha. Ou seja, nós precisamos aprender algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, que nós temos flechas. Deus nos deu flechas. Nós poderíamos dizer que as flechas são os filhos, mas de uma maneira geral, as flechas são as sementes que nós recebemos. Nós recebemos do Senhor flechas, sementes. Nós recebemos de Deus aqui na nossa mão, estão na nossa aljava, estão as sementes, estão as flechas que Deus nos deu. São atitudes, são ações que nós precisamos ter juntos, e nós não podemos economizar a semente. Você não pode economizar a flecha. Guarde isso que eu vou dizer para você, a sua flecha, ela não é para ser economizada, você tem que usar ela. O que você recebe de Deus, você tem que usar. O que você recebe do Senhor, você tem a sua família não é para ficar escondida, a sua família é para ser protegida sim, pelo Senhor, mas a sua família é para ser utilizada. Quanto mais você utiliza a sua família, quanto mais você aplica os princípios do reino de Deus na sua casa,
As flechas que você recebe de Deus, as sementes que você recebe de Deus, os filhos que você recebe de Deus, não são o objeto de decoração da sua vida. As flechas não são o objeto de decoração da sua estante. As flechas não são os troféus que você vai colocar na sua estante. As flechas estão na sua aljava, é aquele negocinho que carrega as flechas e coloca nas costas do flecheiro. As flechas, elas precisam cumprir o propósito delas, elas precisam ser atiradas, elas precisam ser lançadas. Então nós precisamos, em primeiro lugar, usar todas as flechas que nós recebemos de Deus. E eu quero perguntar para você, você tem usado as flechas que Deus tem te dado? Segunda coisa que eu quero que você aprenda comigo nesse texto e aplique na sua família. Como flecheiros, nós não podemos nos mover por uma conveniência. Nós precisamos se mover por uma convicção. O que é mover-se por conveniência? Mover-se por conveniência é fazer só aquilo que é fácil, só aquilo que é conveniente, só aquilo que é moleza para nós, só aquilo que é necessário. Ali, vou fazer isso aqui, vou lá na igreja porque eu vou todo domingo. Eu vou dar uma Bíblia para o meu filho porque é bom dar uma Bíblia para ele. Eu vou levar ele na igreja porque eu quero que ele aprenda as coisas de Deus e seja melhor do que eu. Não, meu querido, não é assim que funciona. Nós precisamos ter convicção do que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter convicção de que nós estamos aqui reunidos com um propósito. Precisamos ter convicção que a nossa família tem um propósito. Famílias acabam porque elas não sabem o propósito delas existirem. Porque um dia elas começaram de qualquer maneira. Pais se perdem porque eles não sabem o propósito da vida deles e muito menos dá o propósito para a vida do filho deles. Então faz o conveniente. O que é conveniente eu fazer? Faz o seguinte, abre a janela e atira. Beleza, eu vou abrir a janela e atiro. Não sabe o que está fazendo, não tem perseverança no que está fazendo. Começa as coisas e não termina. Eu não vou nem perguntar, mas quantas coisas que a gente começou e não terminou? Por quê? Porque em algum momento a gente perdeu a conveniência de fazer aquilo. Na família não dá para ter conveniência, não dá para fazer por conveniência. Nós precisamos fazer por convicção. Segura firme esse arco. Segura firme, ele não pode você não pode segurar de qualquer jeito, você não pode segurar com delicadeza, não, você tem que segurar com firmeza. Segura firme nesse arco. Pega essa flecha, prepara ela com firmeza, segura com propósito a sua vida. Olhe para o futuro. Imagine o futuro da sua casa, da sua família. Imagine o futuro dos seus filhos. Imagine o futuro da sua família, com firmeza, com convicção. Abra essa janela e atire. Pum! Acerte os inimigos que estão ao exterior da sua vida, fora da sua vida. Os demônios que querem te destruir. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos das trevas, dominadores desse mundo. Então nós precisamos pegar as nossas flechas e atirar contra esse inimigo, mas nós precisamos também, com firmeza, atirar no chão. Em algum momento o rei atirou no chão, dentro da casa. Ou seja, tem algumas coisas dentro de nós que nós temos que resolver com firmeza. Não dá para esperar o momento da casa cair para resolver, da hora que seja conveniente para resolver, não. Essas coisas que estão dentro de você, que tem que ser resolvidas, nós precisamos resolver. Nós precisamos tirar de dentro de nós precisamos usar toda a nossa força para isso. Todas as sementes que Deus nos deu, todas as flechas que Deus nos deu, para poder seguir adiante. Sair da conveniência é a gente não, vou estar em família só porque é conveniente. Não tenho mais nada para fazer. Eu vou estar com os meus filhos porque não tenho mais nada para fazer. Eu vou buscar Deus porque não tem nada mais interessante para fazer. Eu vou lá ajudar na igreja lá porque eu não tenho nada mais interessante para fazer. Uma vida de conveniência nunca vai chegar no propósito dela porque não tem convicção.
Escute o que eu estou dizendo para você. As pessoas que chegarão bem no final, diante de Deus e diante do mundo, são aquelas pessoas que têm convicção. Convicção. Diga comigo, eu preciso de convicção. A convicção é o que é ao contrário também do conformismo. Não dá, as famílias são assim mesmo. As famílias vão destruir. Os casamentos são assim mesmo. A educação de filhos é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, nós vamos se posicionar. Ei, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Você tem que se posicionar como homem, como mulher. Tem que ter certeza, convicção do que você está fazendo. E não parar antes de você terminar. Tem pessoas que já estão parando antes de começar. Mas nós precisamos continuar e não parar antes de nós terminarmos. Terceira coisa que eu quero que você aprenda: não atire flechas pela empolgação. Está todo mundo lá atirando as flechas, eu vou lá atirar pela empolgação. Não atire pela empolgação. Não tenha filhos pela empolgação. Não se case pela empolgação. Todo mundo está casando, meus amigos estão casando, eu vou casar também. Não comece a namorar por empolgação. Não comece propósitos pela empolgação. Comece pela convicção, comece pelo propósito. Comece uma família, viva a sua família por uma convicção, por um propósito, não por uma empolgação. Empolgação não vai fazer você levantar nas madrugadas. Empolgação acaba. A empolgação não vai te ajudar o dia que você vai ter que pagar as contas. A empolgação não vai te ajudar a permanecer na fé quando vir a tempestade. A empolgação nunca vai te ajudar a permanecer, pelo contrário. A empolgação, ela vai acabar assim como o ar dentro de uma bexiga acaba. Nós precisamos sentar, e eu quero pedir para vocês, às vezes é possível, às vezes não é possível. Às vezes você tem uma família que dá para fazer isso, às vezes você não tem uma família que dá para fazer isso. Mas você precisa sentar com a sua família. Senta com as pessoas da sua casa, constantemente, alinhe o propósito. Você mora em casa, está com a mãe, está com o pai, senta com eles, alinhe o propósito da sua família. Senta com o teu esposo, senta com a tua esposa, alinhe o propósito. Senta, elas têm filhos, para onde nós vamos levar os nossos filhos? Como nós vamos conduzir os nossos filhos? Às vezes você só está pensando na escola que eles vão estudar. Não, eu quero dar um bom estudo para o meu filho, mas não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos colocar no coração deles amor por Jesus. Nós precisamos ensinar eles a amar a casa do Senhor. Nós precisamos ensinar eles a serem pessoas que representam Jesus nessa terra. E seguramente as outras coisas vão ser acrescentadas, a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quarta coisa que eu quero ensinar para você: Deus nos dá as flechas, mas Ele não atira elas por nós. Deus, Ele vai te dar a semente, mas Ele não vai plantar por você. Ele vai te dar a flecha, mas Ele não vai atirar por você. É você que tem que ter a disposição para atirar a flecha. É você que tem que ter a disposição para atirar a flecha. Procura-se pessoas disponíveis. Procura-se pessoas dispostas a cuidar das suas famílias, a educar os seus filhos, a servir a Deus de todo o coração. Procura-se pessoas dispostas. Tem se passado aí na cidade, várias cidades, né? Precisando de mão de obra. Às vezes está lá passando, tantas vagas para não sei o quê, tantas vagas para não sei aonde. Procura-se pessoas para trabalhar não sei aonde. Tem vaga de trabalho sobrando por aí, para a pessoa não ficar sem nenhum trabalho. E aí nós precisamos passar carro de som na rua dizendo assim: procura-se pais e mães disponíveis, procura-se homens de verdade disponíveis, procura-se mulheres de verdade disponíveis, procura-se pessoas que desejam buscar Deus disponíveis, dispostas e disponíveis para servir o Senhor. É um princípio.
Nós sempre estamos dispostos e disponíveis para aquilo que é importante para nós. Se em algum momento você não está disponível para a sua família, é porque não é importante mais para você. Se em algum momento você não está mais disponível para alguma coisa que você estava antes, seja boa ou ruim, é porque já mudou o seu coração. Tem coisas que tem que mudar mesmo. Tem coisas que tem que estar mudadas, mas tem coisas que não. Tem coisas que precisam ser preservadas. Tem coisas que nós temos que dar manutenção. Nós precisamos fazer isso. Quinta coisa que eu vou dizer para você: quanto maior é o seu desafio, maior será a sua recompensa. Diga comigo: quanto maior o meu desafio, maior será a minha recompensa. Nós temos que sair da rota da frustração. Às vezes uma coisa não deu certo, e aí você não quer mais fazer de novo, porque não deu certo aquela vez. Eu já estou nessa fase, porque eu já tenho mais de 10 anos de pastoreio, tem muita coisa que as pessoas me falam, eu falo assim, isso eu já fiz, sei quantas vezes, não deu certo. Eu tenho que parar com isso, porque isso é coisa de gente velha, isso é coisa de gente que vive no fracasso, e nós não somos chamados para viver no fracasso. Nós sim temos que ter sabedoria, mas nós não podemos viver no fracasso. O que é o fracasso? Não vou tentar de novo porque não deu certo. Mas hoje é um outro momento, hoje é um outro tempo, hoje é outro momento que a gente está vivendo, vamos tentar mais uma vez. Aliás, vamos parar de tentar, vamos fazer de vez. Vamos parar de tentar, vamos começar e vamos continuar até acabar. Vamos parar de tanta tentativa e vamos decidir começar e não parar mais. Eu vou tentar casar para ver se dá certo. Eu vou tentar que esse menino aqui para ver se dá certo. Vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar fazer. Para de tentar. E decida, de uma vez por todas. Faça chuva, faça sol. Eu vou chegar até o final. Nós vamos mais uma vez nisso. Eu vou servir mais uma vez. Eu vou dobrar meu joelho mais uma vez. Não vai ser a última vez e se não der certo eu vou parar. Não, eu vou continuar, eu não vou usar só 3 flechas e vou parar. E o profeta diz, você deveria ter gastado todas as flechas. Você, meu querido, tem que usar tudo que você tem na mão. A Bíblia diz que é melhor a gente chegar na eternidade sem um olho, sem uma mão, do que chegar e ir para o inferno. Ou seja, isso está dizendo para nós que nós precisamos continuar tão firmes, que a nossa vida passa a ter uma outra importância. A gente considera a nossa vida como um refúgio, a velha vida como um refúgio, diante do que está preparado para nós. Então nós vamos continuar, chegar para o teu filho e falar assim, filho, eu jamais vou desistir de você, eu vou continuar com você até o fim. Olhar para a tua esposa, para o teu esposo, não naquele momento que está tudo beleza, mas naquele momento que às vezes não está beleza, aquele momento que as coisas estão oscilando, e dizer o seguinte, eu tenho uma aliança com você, e nós vamos estar juntos até o final, faça chuva ou faça sol. O Albert Einstein disse uma frase assim, a falha é o sucesso em andamento. Vou parar porque eu errei, falhei, tropecei. Não para, porque se arrependa, se é algo que você tem que se arrepender. Vai lá, mais uma vez. Vai lá, tenta mais uma vez. Vai lá, continua mais uma vez. Vai lá, insiste mais uma vez. Principalmente com as coisas que tem a ver com a tua família. Não pare. Uma outra frase diz assim, o fracasso é o resultado de desistir cedo demais. Deus, Ele não vai consultar o seu CPF para te dar um propósito. Deus não vai lá no CEPROC. Deixa eu ver aqui, espera lá. Você está querendo um propósito? Querendo uma bênção na sua vida? Espera só um minutinho. Deixa eu ver aqui o teu passado, os seus pontos, seu score, deixa eu ver seu score, como que está. Deus não vai consultar o seu passado para te dar um futuro. Deus vai consultar o seu presente, a sua decisão hoje, o que você está decidindo em viver, o que você está decidindo fazer.
Aliás, você não precisa fazer nada para ter o amanhã haverá você fazendo alguma coisa ou não. O que você precisa fazer é ter uma atitude para poder ter um futuro segundo o coração de Deus. Se você quer um futuro segundo o coração de Deus, aí você vai ter que ter uma atitude. Agora, se você só quer o amanhã, você não precisa fazer nada. Agora, se você quer realmente uma família, se você quer filhos preciosos servindo a Deus, se você quer ver toda a sua descendência andando com Deus, se você quer restauração, você acha que restaurar uma família é assim, daqui para lá? Você acha que restaurar o coração de um pai, de uma mãe, restaurar um casamento daqui para lá? Não é. Vai exigir muito da gente. Nós precisamos de muita força. Agora, qual é a atitude que você vai ter hoje ainda para garantir o teu futuro amanhã? Qual que é a ação que você vai ter? Qual que é a atitude que você vai ter hoje? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer ainda hoje para poder construir o teu futuro? Nós precisamos da graça de Deus, mas nós precisamos também de uma atitude nossa, porque Deus está nos dando as flechas, mas Ele não vai atirar ela por você, é você que tem que atirar. Eu gostaria que você ficasse de pé, e eu vou te dar um último conselho, quero que você guarde no seu coração. Deus, Ele nos deu a aljava, Ele nos deu as flechas, só que você tem que morrer com a sua aljava vazia. Você tem que chegar no final da sua vida, para você ter a certeza que você viveu a sua vida da maneira como você deveria viver. Você tem que chegar no final da sua vida com a aljava vazia, com todas as sementes que Deus te deu plantadas, com os seus filhos direcionados. Eles têm que ser lançados, eles têm que ser direcionados com um propósito. Então a gente precisa chegar ao final da nossa vida com a nossa aljava vazia. Se você chegar com ela cheia e falar assim: aqui, Senhor, ó, aquele talento que o Senhor me deu, está aqui, eu guardei, eu protegi, para que não se perdesse. Não é esse o propósito. Você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, está aqui, ó, multiplicou. Meu filho, minha filha, está aqui, se casou, formou uma família. Ah lá, essa semente que o Senhor me deu, eu plantei, cresceu, deu fruto. Olha essa outra semente aqui, eu errei o alvo, ela morreu, ela secou, mas eu plantei, Senhor, eu plantei ela. Essa outra aqui, Senhor, ela faltou um pouquinho de água, mas ela cresceu, ela foi resistente. Nós estamos começando 7 semanas, talvez você venha na primeira semana e não venha nunca mais, e literalmente não venha nunca mais. Você pode pegar essa semente, você pode comer ela, você foi abençoado, hoje você vai sair daqui abençoado pelo Senhor. Mas você pode pegar essa semente e você pode multiplicar ela. Fala: Senhor, eu vou dobrar meu joelho em prol da minha família, eu vou dobrar meu joelho em prol dos meus filhos. E se você descobrisse que é muito melhor você dobrar o joelho antes da tempestade do que dobrar só no momento da tempestade. Se você descobrisse que é muito melhor você perseverar, não quando as coisas estão péssimas, não quando as coisas estão lá ruins, quando a casa caiu, mas quando você está tudo bem, você está se fortalecendo, para que quando você encontrar o Golias pela frente, você jamais pense em voltar atrás, você jamais desista por causa do Golias. Pelo contrário, você tem sede de encarar o Golias, porque você sabe que quem luta por você é o Senhor. Como é bom saber que o Senhor luta pela nossa família. E meu querido, eu sou de carne e osso igual você, de coração eu estou te dizendo isso, eu sou de carne e osso como você, e eu posso afirmar de todo o coração, a minha família, ela não é uma bênção só no Facebook ou no Instagram, a minha família é uma bênção do Senhor de verdade. Mas todas as sementes que eu estou recebendo do Senhor, eu tenho plantado ela e vou continuar plantando.
Tem algumas flechas de tão bonita que elas são, dá vontade de guardar. Tem algumas flechas de tão boas que elas são, dá vontade de guardar. Algumas flechas que dá vontade de preservar elas, mas elas não podem ficar na minha aljava. Elas têm que ser lançadas. Elas precisam ser lançadas. Eu quero que a minha família se multiplique e alcance muitas famílias. Eu quero que a minha família se multiplique e abençoe muitas famílias da nossa cidade. Eu quero que a sua família se multiplique, que a sua família seja uma bênção e alcance muitas famílias dessa cidade. Como disse o Jaime, há muitos mamãos aí que são bonitos por fora, mas estão brancos por dentro. Um dia eu já tive assim também. Que tristeza é viver assim. Hoje eu fico triste também, em muitos momentos da minha vida eu fico triste. Mas eu tenho a esperança do mundo junto comigo. Eu tenho o Senhor do universo no meu coração. Ele me consola, Ele me direciona, Ele segura na minha mão, Ele me guia. Porque eu estou sóbrio, eu estou vigilante. Eu não afogo os meus problemas, num copo de cachaça. Eu apresento no altar os meus problemas. Eu não afogo os meus problemas no ouvido de uma pessoa, nos desabafos do Facebook, não. Eu converso com quem eu tenho que conversar, mas eu converso principalmente com o meu Senhor, que conhece o meu coração e sabe de tudo que eu preciso. Deixa eu dizer para você, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Talvez a sua família, nem todos se converteram ainda, é a realidade de muitos ainda. Principalmente às vezes o esposo ou a esposa não se converteram ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai desistir, você não vai parar, enquanto você estiver perto de mim, você não vai parar, a não ser que você queira se afastar de mim para você desistir, porque se eu estiver perto de você, eu não vou deixar você desistir, porque você não foi chamado para voltar atrás, você foi chamado para ir para frente, você foi chamado para perseverar. E hoje, tirar e usar todas as nossas flechas significa dar o nosso melhor. Eu gostaria de orar por todas as famílias de vocês, todos os casamentos, todas as mães, os pais que estão aqui. Quero abençoar vocês. Vocês precisam da graça de Deus. E hoje eu quero usar todas as minhas flechas em vocês. Eu quero atirar todas as minhas flechas. E eu gostaria que você, nesse momento, pedisse ao Senhor, apresentasse ao Senhor a sua casa. Feche os seus olhos. Apresente ao Senhor a sua casa. Apresente ao Senhor o seu lar. Apresente ao Senhor os seus filhos. Apresente ao Senhor o seu casamento. Vem, Espírito Santo. Coloque a mão sobre o seu coração. Se porventura você está aqui com os seus filhos, com teu esposo, a sua esposa, quero chamar minha esposa para vir aqui para esse momento de oração. Se aproxime dele ou dela, para vocês orarem juntos. Eu vou orar pela família de vocês. Eu não vou chamar vocês para virem no altar hoje, porque eu quero orar pela família de vocês, onde vocês estiverem. Quero dizer para vocês que a família de vocês é muito preciosa, seus filhos são muito preciosos. As circunstâncias que vocês estão vivendo não definem o que os sonhos de Deus têm para você, os sonhos que Deus tem para você. As tempestades não definem como será o seu futuro. O tamanho do Golias não define o tamanho da sua derrota, pelo contrário, define sim o tamanho da sua vitória. Espírito Santo, nós pedimos tua graça sobre essas famílias. Há pessoas que estão aqui sozinhas, Senhor, representando a sua família. Há mães que estão aqui sozinhos representando a sua família, há jovens que estão aqui sozinhos representando a sua família. Sobre eles, Pai, eu quero te pedir uma bênção maior. Eles precisam da sua graça, eles precisam tanto de ti, Senhor. Eles precisam, Senhor, para aqueles que ainda não se converteram da sua casa, se converterem, Senhor, em nome de Jesus, que essa bênção alcance todos da sua casa. Senhor Deus, o nosso casamento, Pai, os casais que estão aqui, eu quero pedir ao Senhor, faça brilhar essa aliança mais uma vez dentro dos seus corações.
Senhor, nesse momento traz, Senhor Deus, um amor ainda maior, Pai, sobre os esposos, sobre as esposas que estão aqui. Senhor Deus, traga uma atitude, Senhor Deus, uma atitude de servo, uma atitude, Senhor Deus, de humildade dentro das famílias. Senhor Deus, há pessoas que estão brigando na sua casa e acham que é por causa do dinheiro, da questão financeira que está difícil. Senhor Deus, mostra para elas que não tem nada a ver com as finanças, tem a ver com o coração e o propósito delas. Fala aos seus corações, Senhor. Mas também abençoa, Senhor Deus, aqueles que precisam da bênção do Senhor e da prosperidade do Senhor. Abençoa eles, Pai, desde que o coração deles não se perca. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos, Pai, do Senhor a visão que o Senhor deseja para a nossa família, a visão que o Senhor deseja para o nosso casamento. Nós temos uma semana adiante, nós estamos no final do ano, Pai. Nós passamos, Pai, meses tão diferentes, Pai, meses tão difíceis para tantos, Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus. Espírito Santo de Deus, toca a nossa vida, venha trazer arrependimento no coração daqueles que precisam de arrependimento, no coração das mães que estão, Senhor Deus, desesperadas, Senhor Deus, pelos seus filhos. Quero pedir ao Senhor, traga paz ao coração delas, ensina elas, Pai, a serem como Maria, Senhor Deus, que cuidou tão bem do Senhor Jesus. Senhor Deus, ensina elas a serem, Senhor Deus, como Joquebede, que aprendeu a confiar no Senhor, Pai, e entregar o seu filho Moisés. Senhor, em nome de Jesus, os ensina a serem homens e mulheres segundo o seu coração. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família que está aqui. Eu abençoo cada família que nesse momento está dobrando o seu joelho pela sua casa. E em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor nos alcançando, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, meu querido, escute isso aqui. Pare de atirar pedras e atire sonhos. Lance os seus sonhos. Pare de atirar críticas e atire soluções. Pare de atirar reclamações e atire adoração até o céu. Pare de atirar desânimo e atire coragem. Pare de atirar desistência e atire perseverança. Pare de se conformar e comece a transformar. Abra os seus olhos. Quando a gente já tem uma visão para a nossa família, isso significa que a gente já tem uma vitória. Quando Jeoás atirou a primeira flecha e ela cumpriu o propósito dela, ela só foi atirada, ou seja, uma visão. Assim o profeta disse: flecha da vitória do Senhor. Você pode não ter chegado ao final ainda, mas se você tem uma visão, eu posso dizer para você que você já tem a vitória nas suas mãos. Como pai espiritual também dessa família na fé, eu posso dizer para você: eu atirei a flecha e nós temos a visão. Significa que nós já temos a vitória nas nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço gostoso na sua família, bem gostoso na sua família, a pessoa que está perto de você. Isso. Se você está sem a sua família de sangue aqui, vai até seu irmão, sua irmã na fé aí, dê um abraço nele. Você está na família na fé também, você é amado e especial pelo nosso Senhor.